Capítulo 1. A década de 70. Um prelúdio para o peso. 13 de fevereiro de 1970. Lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath. 4 de junho de 1971. Black Sabbath ganha o disco de ouro nos Estados Unidos. Dezembro de 1985. Judas Priest ganha Sad Wings of Destiny. 28 de outubro de 78. Kiss e o Fantasma do Parque é veiculado pela NBC. 11 de dezembro de 1978. Última data da turnê final de Ozzy Osbourne com Black Sabbath. O heavy metal nasceu para salvar a geração anterior, que acompanhava a terrível decadência do rock. As 4 mortes ocorridas no show dos Rolling Stones no Altamont Raceway em dezembro de 1969 chocaram a comunidade do rock e deixaram os jovens desiludidos com os ideais pacifistas. Depois disso, em abril de 1970, enquanto o Black Sabbath estava bem posicionado nas listas dos mais vendidos, Paul McCartney anunciava a efetiva separação dos Beatles e ainda Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, em vez de confortar seu público, neste mundo já tão incerto, morreriam de overdose em menos de um ano. Pouco depois de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King terem sido assassinados, os inventores do rock and roll também caíram, mas em seus excessos inocentes. A geração Paz e Amor, que havia criado a contracultura, agora já cansada e frustrada, voltava em hordas para onde havia nascido ou ia em direção às montanhas. Qualquer coisa que exorcizasse os pesadelos descomunais da utopia que havia entrado em colapso. Esse foi o fim da década de 1960 e tudo o que ela representou. Quando os pacíficos filhos da geração Flower Power deram lugar ao partido militante dos Panteras Negras, o massacre do campus de Kent State acontecia, e revoltas cada vez mais violentas eram promovidas por estudantes nas ruas de Paris, Berlim e também na Itália. As antigas esperanças haviam acabado em todos os lugares e começava então o novo pragmatismo. O Black Sabbath parecia fortalecer-se, apesar de tais adversidades, e nunca fingia ter respostas para além das ocasionais exortações de amor ao próximo. Embora retratados como pobres coitados e desordeiros, o álbum de lançamento da banda logo alcançou a lista dos 10 mais vendidos na Inglaterra, e lá permaneceu por meses. Sua turnê inaugural pelos Estados Unidos, planejada para meados de 1970, foi cancelada graças ao julgamento de Manson, pois o clima do país era de pouca hospitalidade com tipos aparentemente perigosos. Ainda assim, o álbum de lançamento também estava bem posicionado na lista de mais vendidos dos Estados Unidos e vendeu mais de 500 mil de cópias no primeiro ano. A Vertigo Records também tentou, que acabou conseguindo extrair mais material da banda ao interromper a turnê do Sabbath e recrutá-lo para outro período de gravações em setembro de 1970. Mas bem entrosada e com propósito criativo intensificado, a banda emergiu 2 dias depois com seu álbum mais vendido, o poderoso Paranoid, do qual saíam as músicas War Pigs, Paranoid e Iron Man. Embora Paranoid mantivesse o assustador espírito de Black Sabbath, as propostas do segundo álbum eram menos místicas e mais tangíveis. Ozzy Osbourne, obcecado por temas como estrago e perda de controle, discorre sobre os males do vício em Hand of Doom, guerra nuclear em Electric Funeral e trauma psicológico causado pela guerra em Iron Man. Assim como a impressionante faixa título de Black Sabbath, a alma de Paranoid, e ainda parecia vir de uma publicação ocultista, Walpurgis, cuja letra suscitava imagens como as bruxas em missas negras e os feiticeiros da morte. Quando gravada para Paranoid, entretanto, a música foi levemente reescrita e virou War Pigs, um cataclismo hino anti-guerra que acusava políticos de enviarem jovens pobres para fazer o trabalho sujo no lugar dos bancos e da nação. Os membros do Black Sabbath agora tinham experiência não apenas como músicos, mas como porta-vozes de uma geração. Se a mudança aconteceria via música, o letrista Geezer Butler entendeu que teria de combater tudo que era feio logo na linha de frente.
As novas músicas do Black Sabbath buscavam paz e amor, mas não nos moldes de Donovan e Jeff Airplane, e sim na endurecida realidade de campos de batalha e fornos humanos. Ozzy Osbourne despejava as letras como em um transe, lendo mensagens dotadas de muita verdade. Num tom despreocupado, a revista Billboard publicou que Paranoid prometia ser tão bom quanto o primeiro, e realmente, as músicas Paranoid e Iron Man, que quase arrebentaram a lista do US Top 40. Parecia que todas as mudanças musicais da década de 1960 existiam unicamente para libertar os ouvintes das duras profecias do Sabá. Supostamente composta em menos tempo do que levava para ser tocada, a furiosa música de 3 minutos Paranoid alcançou a posição número 1 nas paradas inglesas e número 8 nos Estados Unidos. Enquanto a hierarquia do rock and roll implodia à sua volta, os espectadores estavam impressionados com a possibilidade de o Black Sabbath ter começado uma nova era musical. Paranoid é uma espécie de âncora, afirma Rob Halford, vocalista do Judas Priest na época, apenas uma banda local de Birmingham. Ela realmente apreende todo o movimento heavy metal em um único álbum. Está tudo lá, os riffs, a performance vocal de Ozzy, os nomes das músicas, o assunto das letras, é mesmo um divisor de águas. Logo, Sabá encontraria outros ocupantes em seu imenso espaço sônico. Seguidores inspirados já assinavam contratos para discos isolados enquanto tocavam no circuito universitário, trazendo repercussões curtas e precoces para o período pós-terremoto. A excêntrica Flower Traveling Band do Japão e a desajeitada Suck da África do Sul chegaram a gravar versões cover já em 1970, quando os álbuns originais mal haviam saído das fábricas. Outros motivaram-se a imitar o Sabá pela possibilidade de um troco extra. Um álbum de 1970 da banda Attila apresentou o jovem crooner Bill Joel, um então crítico de rock e eventual paciente psiquiátrico com roupa de guerreiro mongol, tocando com órgão Hammond B3 em uma batida hard rock. As músicas Amplifier e Tear This Castle Down, um volume capaz de estourar tímpanos. Antes do Black Sabbath, heavy referia-se mais a um sentimento particular do que a um estilo musical. Na gíria hippie era usado para descrever uma disposição mais potente de qualquer coisa. Jimi Hendrix e os Beatles com frequência escreviam músicas que apontavam para uma direção heavy, uma ponte entre melodias que tentavam resolver emoções e ideias conflitantes. O metal do heavy doou uma vitalidade de aço a essa luta, uma força temática inquebrável que garantia tensão além de emoção desimpedida. Conforme ordenado pelo Black Sabbath, o heavy metal era um complexo turbilhão de neurose e vontade, transformado em uma incorruptível força de simplicidade ilusória. Tinha um apetite nem um pouco seletivo pela vida. As palavras falam por elas mesmas. O escritor Beatnik William S. Burroughs deu a um dos seus personagens do livro Expresso Nova o nome de Willie Urano, o menino heavy metal. Uranium Willie the Heavy Metal Kid. O crítico Lester Bangs, um dos primeiros devotos letrados do Black Sabbath, posteriormente usou um termo para falar de música. Antes disso, o heavy metal era um termo militar do século XIX, usado para referir-se ao poder de fogo de uma arma, e na química para designar recém-descobertos elementos de alta densidade molecular. Quando John Cale, compositor de Born to Be Wild, do Steppenwolf, citava Heavy Metal Thunder, em 1968 ele estava apenas se referindo ao barulho das motocicletas. Sem o Black Sabbath, a expressão seria apenas um acidente poético. A profecia vazia contida no texto escrito por milhares de macacos brincando em máquinas de escrever tentando escrever a Bíblia. Havia poucas fontes em que se podia descobrir os precedentes para o modo como Black Sabbath trouxe e incorporou um começo tão novo e revolucionário. Outro suspeito da paternidade do heavy metal, Jimi Hendrix, sabiamente negou a responsabilidade quando questionado por um jornalista pouco antes de sua morte. O visionário da guitarra abriu alas e proclamou o heavy metal a música do futuro.
Durante seus anos de formação, o Black Sabbath dividiu os holofotes com outras duas bandas inglesas, Led Zeppelin e Deep Purple, e os três pronunciados pelo Cream, um trio de distorção formado por Eric Clapton em 1966 e teve vida curta. Enquanto o Black Sabbath liberava substância metálica de alta densidade, o Led Zeppelin e o Deep Purple preenchiam as lacunas e exalavam sex appeal. Se a moda havia se espalhado e até os astros do cinema estavam se juntando ao culto satânico, eles também abriam caminho com suas poderosas letras sobre bruxaria. Enquanto o Sabbath se defendia das acusações de adoração ao demônio, o guitarrista Jimmy Page não só morava, como também curtia muito na antiga propriedade do místico hedonista inglês Aleister Crowley, assim como o tempestuoso guitarrista do Purple, Rich Blackmore, tinha o hábito de usar um chapéu de bruxo preto e pontudo. Led Zeppelin, a epítome das bandas de hard rock dos anos 70, teve uma enorme influência sobre as bandas de heavy metal. O vocalista Robert Plant e o guitarrista Jimmy Page, o baixista John Paul Jones e o baterista John Bonham eram os estereótipos perfeitos. Hedonistas cabeludos cujas proezas das turnês foram imortalizadas em obras-primas do rock como Hammer of the Gods. Os fãs já haviam ouvido isso antes, geralmente sobre os Rolling Stones, mas não nessa escala. A sensação eletrizante é que os transformava em metal. Ao contrário de seus contemporâneos, famosos como Grand Funk Railroad, que se contentavam em tocar pesado, Led Zeppelin compartilhava o sentido de mudança com o Black Sabbath. O Sabbath desejava a revolução, enquanto Led Zeppelin era um grupo de músicos intérpretes, mais que criadores. Seu poema onírico Stairway to Heaven, encantador e tranquilo, também possuía momentos pesados, mas acabava suavemente. O War Pigs do Sabbath, por outro lado, era completamente cataclísmico, abrasador e de uma insatisfação profunda. Da mesma forma, a cena suburbana na contracapa do álbum 4 do Led Zeppelin literalmente não passava de uma versão civilizada e ampliada da paisagem de Black Sabbath. O fato é que sempre houve mais bandas que soavam como Led Zeppelin porque era mais fácil. Stairway podia até dominar as rádios rock dos anos 70, mas quando War Pigs chegava à jukebox, sempre havia algo de cerimonial na situação. Em contraste aos conceitos austeros de Sabbath e Led Zeppelin, o Deep Purple fazia um rock and roll de tremenda força que combinava o campo gravitacional do órgão Hammond de John Lord e a temperamental guitarra Fender Stratocaster de Rich Blackmore e ao inesquecível vocal de Ian Gillan, de amplo alcance vocal e intensidade dramática. A banda falava da euforia de carros velozes em Highway Star e Space Trucking, um novo paradigma para a primeira geração de adolescentes com acesso a rodovias interestaduais. Essas músicas estrondosas pareciam criadas para penetrar completamente nas micropartículas de ferro contidas nas fitas cassete de 8 faixas postas para tocar nos aparelhos de som dos carros. Apesar de Smoke on the Water ser um hino metal genuíno e o primeiro riff básico do repertório de qualquer guitarrista cabeludo, a banda não se considerava heavy metal. Jamais, diria o organista John Lord para a revista Kerrang, 10 anos depois. Nós nunca usamos munhequeiras, nem posamos para fotos com sangue saindo pela boca. Não há problemas em fazer isso, mas acho que é para pessoas que se interessam por um estilo diferente da música que fazemos. Ainda assim, o Deep Purple no álbum In Rock de 1970 e no Machine Head de 1972 representava o que havia de mais atual em matéria de peso, manifestações elegantes e uma fúria tecnológica quase mágica. Quando os Beatles deslancharam, seus pequenos amplificadores não conseguiram ir mais alto que o barulho da multidão. No começo dos anos de 1970, fabricantes como Marshall, Orange e Sun fundaram uma indústria que ampliou a tolerância das válvulas eletrônicas, aumentando as possibilidades acústicas do som ensurdecedor das guitarras. Não apenas no Sabbath, Zeppelin e Purple, o próprio volume tornou-se mais um membro na complexa banda de hard rock canadense Rush, do impetuoso Blue Oyster Cult na banda londrina Queen,
excessivamente dramática e nos imponentes virtuosos ingleses King Crimson. Nesse recém-descoberto universo musical, eles eram os deuses que definiam a feitiçaria musical bombástica e os excessos do rock. O caminho trilhado por eles definia padrões estabelecidos não por hits, mas sim em uma série de álbuns bem elaborados, inovadores ao extremo. Seus experimentos agressivos seriam incansável e incessantemente imitados na década seguinte. Abarcando uma amplitude de estilos incompletos, muito mais bandas tocavam em níveis de decibéis que competiam com os dos aeroportos. Tendências esquecidas do proto-metal vinham uma após a outra na música do Asterix, Titanic da Noruega, Lucifer's Friend da Inglaterra e da Alemanha, do pesado Kraut dos roqueiros do Guru Guru, do assustador May Blitz, também do selo Vertigo do Master Apprentice da Austrália, Captain Beyond, formado por membros do Deep Purple e Iron Butterfly, Bang, do relativamente delicado Armageddon, do grupo mórbido do Texas Bloody Rock, do duradouro Bud e do Necromandus, produzida por Tony Iommi. Após esquentarem a cena em poucos anos, a produção dessas bandas menos conhecidas não teria mais continuidade, mas ainda assim sua existência agradava o pequeno público que possuíam. Depois de guardar o lucro com as vendas de 1 milhão de álbuns em suas calças de couro, o Black Sabbath permaneceu sendo a entidade desafiadora original e logo lançaria 2 álbuns cuja sonoridade poderia levantar até defuntos. Master of Reality abre com a inesquecível tosse de Sweet Leaf, uma declaração de amor à maconha. Ancorada em alguns dos riffs mais concretos de Tony Iommi, o Sabbath injetou uma dose de paz no clima de submundo de Children of the Grave, acelerando ainda mais na missão especial perdida de Into the Void. Apesar da morbidez, essas eram músicas compassivas, delicadas e fortes ao mesmo tempo. Na ultra frágil e desolada solitude, Iommi ousou até reintroduzir a flauta que havia sido abandonada por ele anos antes por medo de que o Sabbath fosse comparado ao Jethro Tull. Adequadamente nomeado volume 4, lançado em 1972, irradiava a luz através de suas belas melodias acústicas, tanto o lamento sobre a cocaína em Snowblind, quando a melodia à moda do Santana em Laguna Sunrise refletiam a alegre influência do período passado nos Estados Unidos e da visita à Califórnia, ainda que Wheels of Confusion e Supernaut falassem tanto sobre a insanidade como todas as outras músicas de Paranoid. Geezer Butler continuou dando as letras para Ozzy, que, mergulhando fundo no espírito, mantinha o tom da música bastante pesado. Seguido ao volume 4 veio Master of Reality, para aumentar o raio de popularidade do Sabbath, levando ao top 20 da revista Billboard dos Estados Unidos. A banda festejava seu sucesso, permitindo-se excessos na mesma gratificação do estrelato do rock: novas casas, carros luxuosos, mulheres e drogas, e a julgar pelo comportamento cada vez mais bizarro e excêntrico de Ozzy, não necessariamente nesta ordem. A grande explosão da popularidade do rock disparou uma saraivada de estilhaços de heavy metal pelos Estados Unidos já no começo dos anos 70. O público saía do Woodstock, Monterey Pop e Altamont para festivais gigantes como Call Jam, onde um Black Sabbath muito chapado chegou de helicóptero para encarar 450 mil fãs em 1974. Nessa época de relativa escassez midiática, as apresentações eram a única maneira de experimentar pessoalmente a música pesada, e nessa fase pioneira, gostar de verdade de rock pesado significava deixar tudo de lado para ir aos shows, matar a aula, tirar folga do trabalho e até dirigir o quanto fosse necessário para vivenciar em primeira mão a catarse de um evento ao vivo. Viajando de cidade em cidade, o Led Zeppelin e outras bandas superstars levavam o som das guitarras distorcidas de dentro de pequenas casas de shows para estádios. Em vez de gastar semanas como residentes em uma série de pequenos clubes, os músicos podiam viajar e tocar para metade da população adolescente do país em poucos minutos. Mas isso significava estar em constante deslocamento.
As estrelas do rock em turnê aprenderam como sobreviver e aproveitar o tempo que passavam entre camarins e hotéis de beira de estrada, gerenciando a criação de uma cultura de shows de grande escala no meio de uma onda de ácido. Os fãs faziam a parte deles e passavam noites ao relento, montando acampamento para comprar ingressos, contrabandeando maconha e bebida para dentro dos recintos e negociando acesso ao paraíso selvagem dos bastidores. A força do Deep Purple diminuiu em 1975, quando Richard Blackmore saiu para formar uma outra banda inspirada em mitologia chamada Rainbow. Da banda Elf, ele recrutou o jovem vocalista Ronnie James Dio, que se embrenhou na decadência desse período. Apesar de ter sido um ídolo adolescente em Nova York, com Ronnie Dio and the Prophets durante a década de 60, a nova combinação estava longe de ser a poção de amor que dava nome a Love Potion No. 9. Por entrar no Rainbow tão jovem, quando tive minha primeira chance de experimentar o sucesso, tudo era novidade, diz Dio. Os primeiros anos era o tempo de jogar televisões pela janela. A gente pensava, dá para fazer isso? Legal. Parece idiota mesmo se pensarmos a respeito. Tínhamos de ser esse tipo de astro do rock, era o que se esperava. A gente comia todo mundo a noite inteira e o sexo era maravilhoso. Não existia AIDS e o pior que podia acontecer era pegar gonorreia. Vivemos o mesmo estilo de vida que Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Purple viveram antes da gente. Fora desses circuitos restritos, o público via energia desencadeada pelos shows atingir comunidades vizinhas e romper em pequenos motins. Futuros músicos de heavy metal, ainda moleques de olhos arregalados, arquivaram esse estrondo nas ruas de suas memórias. Thomas Fisher, conhecido como Tom Warrior, que depois fundaria Celtic Frost, era apenas um pré-adolescente na Suíça. Eu me lembro de ver o Deep Purple no começo dos anos 70, rememora, e ler no jornal que a casa de shows ficou destruída depois. Eu me lembro de como os pais ficavam loucos quando os filhos ouviam aquilo. Como o espírito revolucionário da década de 60 serviu para relaxar e tornar o comportamento mais liberal em relação às drogas, ao sexo e à glória orgiástica, os Estados Unidos dos anos 70 abraçaram a vida fácil, um bálsamo para acalmar as mudanças sociais desse passado recente. O rock, sempre um bastião de rebeldia jovem, estava rapidamente tornando-se o estilo de vida desejado, e a classe média conservadora não sabia como lidar com isso. A colunista Ann Landers, mesmo chocada com a juventude desobediente, aconselhou uma mãe histérica a não abandonar a filha fujona que saiu de casa para viver em um ônibus de turnê com roqueiros cabeludos, ainda que fosse para prevenir uma onda de filhos bastardos soltos do mundo. Uma terrível perspectiva para os jovens e sua liberdade. Ao mesmo tempo em que a onda de adolescentes celebrando sexo e drogas parecia assombroso para adultos de qualquer lugar, a relação do metal com aspectos do ocultismo assustava particularmente o cinturão bíblico norte-americano. Ir a Miami, descer até Baton Rouge, na Louisiana, tentar entrar em Corpus Christi, no Texas, nos anos 70 não era uma tarefa fácil, diz o baterista do Sabbath, Bill Ward. Nós tínhamos de enfrentar o prefeito das cidades e éramos expulsos a toda hora. Eles tinham medo da gente, achavam que realmente íamos enfeitiçar alguém, tínhamos de confrontar uns 40 ou 50 policiais. Os roqueiros mais extravagantes respondiam à indignação física, indo além dos limites do bom gosto e elevando o fator medo. Seguindo os passos de salto alto do Crazy Wood ou Arthur Brown, o deliciosamente nojento Alice Cooper desenvolveu um espetáculo sangrento baseando-se no teatro do Grand Guignol, um espetáculo de rua do começo do século XIX cheio de baldes de sangue e anões fantasiados. Em 1975, Cooper encenava seu próprio suicídio no palco todas as noites. Parecia que ele não era mesmo um ser humano, disse o metalheiro mascarado Kim Bendix Patterson, apelidado King Diamond. Se a gente encostasse nele, era provável que desaparecesse no ar ou coisa assim, sentíamos isso fortemente. Intensificando os esforços de Alice Cooper, um grupo de nova-iorquinos oportunistas chamado Kiss levou sua imagem exagerada às portas dos lares norte-americanos comuns.
A maquiagem prateada da banda, suas fantasias brilhantes e até as guitarras personalizadas injetavam a força especial da NASA no universo de couro e cabelões de rock, destilando dois grandes eventos dos anos 60, a viagem à Lua e o advento das guitarras barulhentas, em uma espetacular fuga da realidade. Lançados no período de um ano compreendido até abril de 75, os 3 álbuns do Kiss, Hotter Than Hell e Dressed to Kill, custaram a vender, o que levou ao sangrento álbum duplo Alive, também lançado em 75, que logo virou disco de ouro, carregado pelas forças das cativantes Deuce, Cold e Jean. Era um doce de rock, com cobertura de heavy metal, um chicote sabor Black Sabbath. O Kiss foi atrás do público, que ainda era jovem demais para entender o Vietnã. Seus palcos eram inspirados em quadrinhos e forrados de estátuas de gatos egípcios, formações de cristais e ruínas de pedra. O risco financeiro acabava sendo levado a cabo pelo bem de um evento inesquecível. Quando começamos, as pessoas ficavam desnorteadas, disse o guitarrista Paul Stanley, vulgo Stanley Acing. Nós usávamos botas plataforma, nossa maquiagem era absurda. A maior ação nesse sentido nos Estados Unidos era John Denver. A gente não era popular, mas tinha convicção. Era uma missão kamikaze. Não tínhamos outra opção a não ser fazer sucesso. O lado negativo poderia ter sido horroroso. A turnê Destroyer, em 1976, foi o marco da passagem entre a época da dureza e a era de excessos. Apesar de sua presença extravagante, o Kiss ainda pastava. Uma apresentação em El Paso, Texas, colocou um grupo diante de 10 mil caipiras da fronteira em um curral usado regularmente para leilões de gado. Naquele ano em que cruzaram os Estados Unidos, o Kiss combateu na guerra do volume, abrindo shows e rugindo para cima de Bob Seger e Ted Nugent, pagando depois contas de luz duplas por causa do seu painel de lâmpadas ofuscantes. Numa época anterior a Ticketmaster, aos esquadrões de segurança profissionais e aos detectores de metal, o Kiss conheceu a balbúrdia. Eles surgiram como superstars, ajudando a criar o circuito profissional de turnês que seria o fio condutor do heavy metal. A maquiagem, o sangue e o fogo criaram uma indelével impressão nos fãs, muitos dos quais nunca haviam escutado as músicas. O Kiss preencheu absolutamente o vazio entre gerações, com os produtos que criaram: bonecos, pijamas, figurinhas de chiclete, um jogo de tabuleiro, uma revista de quadrinhos publicada pela Marvel e um jogo de fliperama. Esses super seres fantasiados logo seriam estrelas de seu próprio filme de ficção científica, Kiss e o Fantasma do Parque, Kiss Meets the Phantom of the Park, 1978. Trocar Dr. Seuss por Dr. Love. Logo se tornaria um rito de passagem nas escolas norte-americanas. Ao atravessarem a ponte da infância, aquela imensa população mirava o heavy metal com retinas chamuscadas para então devolver os mesmos choques e trovões.